Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pai eterno e Deus poderoso, pedimos mais uma vez graça, sabedoria do alto e a revelação dada pelo Teu Espírito a cada um de nós. Eu que falo contigo necessito, Pai. Fala ao nosso coração no nome de Jesus. Você que crê bem forte diz amém e podeis assentar. Assente-se, pare um pouco, para que possamos meditar sobre esta palavra. O tema principal da leitura que nós lemos, meus amados, está no versículo de número 34, aonde nós vamos encontrar aqui a lamentação de Jesus acerca de Jerusalém. Meus amados, todos nós sabemos o ministério de Jesus Cristo, toda a sua trajetória, seguindo a ordem do Pai, indo em busca das ovelhas perdidas, buscando aqueles que mais precisavam. Jesus, ele teve uma trajetória de 3 anos e meio de ministério. Jesus, ele não para em nenhum momento. E Jesus, certos momentos, ele correu perigos de morte, correu perigo de ser jogado de altos montes. Jesus correu perigo de ser apedrejado. Ele passou muitos perigos no seu ministério. Jesus estava muito próximo de encerrar o seu ministério terreno. Os meses já se findavam e nós vemos que Cristo, no contexto da leitura que nós lemos, que Jesus está tirando a dúvida de muitas pessoas. Jesus está dando respostas a muitas dúvidas, questionamentos. E ele, refletindo sobre estes questionamentos, é claro que Jesus estava falando verdades eternas e sagradas. E uma destas verdades atingia o grande governador Herodes. Por isso, a ocasião da leitura, aonde Jesus é aconselhado a sair daquele ponto estratégico que ele poderia ser pego quando ele discursava sobre as verdades do céu. E Jesus retrata aqui então o seguinte, que ele deveria ainda cumprir algumas coisas. Jesus não poderia morrer naquele momento. Ele deveria continuar pregando o evangelho do Pai. Herodes, gostando ou não, querendo ou não, Jesus manda um recado para ele.
Jesus ele foi muito duro. Jesus ele não usou a dinâmica da educação. Mesmo ele sendo um governador, Jesus manda um recado para ele, dizendo: diga para aquela raposa que eu não vou parar, e que eu não vou morrer aqui, porque vai ter um dia, vai ter o dia de amanhã, e vai ter o terceiro dia que eu irei ser consumado. Alguém pode até entender que faltava 3 dias para que Jesus chegasse em Jerusalém, porque Jesus percorrendo aldeias, curando pessoas, tirando dúvidas, falando do reino do céu, a trajetória de Cristo final era chegar em Jerusalém. Jerusalém seria o ponto estratégico. Jerusalém fazia parte do ponto principal do sacrifício de Deus. E Jesus fala para ele, para quem? Para Herodes, que ele não iria parar. Ele iria continuar pregando sobre o reino, iria continuar a pregar sobre verdades sagradas, doesse a quem doesse ou não, fariseu gostando ou não, Jesus estava dizendo que nada iria impedir o seu ministério santo. Ele iria continuar a fazer a vontade do Pai. Queridos, isso é tão importante, que aplicando para a nossa vida, eu posso aplicá-la dizendo que como pregador do Evangelho eu não posso parar. Como um servo de Deus que eu sou, eu não posso parar. Você não pode parar nesta caminhada. Nós fomos convocados por Deus para anunciar o Evangelho de Deus sobre essa terra, para proclamar as boas novas do Senhor. E muitos momentos, diante de perseguições, diante de acusações, e diante de momentos como esse que a morte está beirando, porque Herodes, como governador, ele tinha um poder para mandar prender a Jesus Cristo. Ele tinha poder para fazer a mesma coisa que fez com João Batista, quando a cabeça de João Batista foi decapitada. Ele tinha esta autoridade humana, assim Deus o permitisse ser feito. Mas, queridos, o que é que nós aprendemos aqui? É que nós temos um ponto final para nós chegarmos. Nós temos hoje, nós temos amanhã, nós temos o futuro ainda para percorrer, para que a grande excelência da graça que nos chamou, aleluia, seja consumada com a coroa da vida que receberemos no céu. Olha para o teu irmão e esta noite diz assim para ele: você não pode parar ainda, você não pode parar ainda, nós temos que percorrer na trajetória que Deus estabeleceu para a nossa vida. Glória seja dada ao Senhor. Mas o ponto principal que Jesus deveria chegar, Jesus fala para ele: eu tenho que caminhar. E quando Jesus está dando a resposta para aqueles que o ignoravam, Jesus começa a abrir o coração. Jesus disse que nenhum profeta, ele poderia morrer fora de Jerusalém. Por quê? Porque parece que Jerusalém é o cenário ideal para profetas morrerem. Estude a história de Jeremias e demais profetas. Quando viveram eles, em tempo de reis tementes a Deus, foi bênção. Mas ser profeta em tempos de Acabe, em tempos de reis profanos que existiram na história, não foi fácil para eles. O final de todos esses homens de Deus foi a morte, foi a dor, foi o sofrimento. Por isso a resposta de Jesus para eles: nenhum profeta pode morrer fora de Jerusalém. Jerusalém é o cenário ideal para que profetas morram.
E quando Jesus pronuncia essas palavras, o seu coração se abre. Por quê? Porque Jesus amava Jerusalém. Jerusalém não é um lugar qualquer. Jerusalém para os judeus era um motivo de orgulho. Não somente para judeus, mas para todo Israel. Porque lá estava o templo de Deus. Uma das quintas maravilhas do mundo antigo. A glória de Israel estava no templo. Era o prazer daquele povo. Era a alegria daquele povo quando o templo foi restituído e reconstruído, quando eles voltaram do exílio babilônico. Mesmo antes, na época em que Salomão o constrói, foi um período de festa e de alegria. E agora o templo está construído. E para os judeus, Jerusalém é o espetáculo da vida. Mas por um outro lado, mesmo ela sendo a cidade de Deus, sendo chamada Sião, casa de Deus, Jesus olha para aquela cidade com um olhar diferente. Por quê, pastor? Porque Jerusalém não é nada daquilo que o templo diz ser. O povo que habita em Jerusalém está distante de Deus. O povo que está em Jerusalém não é um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. É um povo que banalizou o templo do Senhor. O templo de adoração está cheio de objetos que são vendidos. A casa de Deus se tornou um lugar de vendas. E o povo não está nem aí para adoração. O povo não ora mais, o povo não busca mais. Tudo que o povo quer é uma libertação da tirania romana e nada mais. Por quanto tempo Jerusalém viveu distante de Deus? E ali Jesus abre o coração para Jerusalém, dizendo: ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos a mim. Quantas vezes eu quis trazer vocês para os meus braços. Por que Jesus pronuncia essas palavras? Se Jesus não amasse Jerusalém, Jesus não fazia nem conta de querê-los. Porque eles rejeitaram a vontade do Senhor. Mesmo, querido, rejeitando a vontade de Deus, dizendo não para Deus, Deus não deixa de amar. Deus não deixa de querer de volta. Paulo diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvam. Eu vou dizer uma grande verdade: Deus não lança o homem para o inferno porque Ele quer, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é de salvá-lo. O desejo de Deus é de resgatá-lo. Mas esta porta do coração que somente o homem pode abrir, Deus bate todos os dias querendo entrar, convidando, chamando, querendo ajuntá-lo perto dele. Mas os homens dizem não para Deus. E Jesus está lamentando sobre isso. Ah, Jerusalém, que matas os profetas que a ti vêm. Homens que chegaram proclamando a voz de Deus e você não quis ouvir. O profeta Jeremias foi conhecido como o profeta das lágrimas. Ele estava em um período crítico do rei Zedequias, que não ouvia os conselhos de Deus. Mas Jeremias profetizava e o povo não dava crédito. Ele colocava a boca no trombone para pregar as verdades de Deus, mas o povo não aceitava. E por causa disso ele se tornou conhecido como o profeta das lágrimas. Por quê, pastor? Porque também Jeremias amava aquele povo. Porque Jeremias chorava porque ele queria ver aquele povo chegando-se para Deus. Queria ver aquele povo abrindo o coração para Deus e voltando-se novamente à adoração ao Senhor, a ter uma vida santa com Deus.
E é isso que Jesus está retratando aqui. Jerusalém. A Jerusalém que rejeita. A Jerusalém que diz não. Jesus não estava feliz aqui porque ele sabia que o seu ministério ia terminar e o final seria Jerusalém. E ele sabia que quando chegasse em Jerusalém, ele não seria aceito por aquele povo. Ele não seria bem aceito por eles. Mas olha para mim. Mas o desejo dele era de pegar todos eles e colocar em seus braços. Você já viu uma galinha pegando os pintinhos e colocando debaixo das suas asas? Tenta tirar um pintinho debaixo das asas de uma galinha, ela vai picar na sua mão, porque ela quer proteger. Ela sabe que aqueles pintainhos pequenininhos lhe pertencem, são dela, são sua criação. Ela é capaz de dar a vida por eles. Existe uma história de um incêndio que certa vez uma galinha com vários pintinhos não conseguiram fugir da casa. E conta essa história verídica que ela ficou toda queimada, cabeça e asas, mas debaixo das asas os pintainhos sobreviveram, porque ela deu a vida por eles, ela os protegeu. Queridos, a mesma coisa Deus faz por nós. A mesma coisa é o sentimento de Deus por nós. Se tem um Pai verdadeiro que nos ama, chama-se o Senhor. Glória seja dado a Ele. Aplauda mais forte a Ele. Jesus olha para ela. Jesus começa a imaginar, eu estive lá quando criança, 12 anos. Depois cumpri o sacerdócio de casa porque José morreu. Ele percorre aldeias e vilas, porque o último ponto chama-se Jerusalém. Quantas vezes eu quis te juntar? Quantas vezes Deus quis trazer para Ele? Olha para o teu irmão e faz uma pergunta. Por que nós rejeitamos tanto Deus? Se Deus nos quer perto dEle, se Deus todos os dias nos dá a oportunidade para estarmos perto dEle. Você vê que o pintainho, se tem um perigo, ele corre para debaixo da asa, porque ele tem proteção. É por isso que o salmista, no capítulo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha proteção. Nenhum mal vai nos atingir quando estamos atraídos ou dentro, seguro pelos braços de Deus. É segurança plena. Aleluia, queridos, é por isso que Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo número 8 e o versículo de número 31, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os livra. Aleluia. Aí Jesus diz para aquela cidade que ela um dia ficaria deserta. Um dia ela seria abatida. E alguns pensam que quando Jesus termina a frase dizendo que não mais me vereis, até aquele dia em que eu diga, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Isso aqui não se cumpriu ainda. Eu vou explicar por quê. Faltavam poucos dias
poucas horas para que Jesus adentrasse Jerusalém. Quem era Jesus para você? Para mim, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Estando no céu, à destra do trono de Deus, ou no seu ministério terreno, para mim, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Jesus chega numa caravana a pé. Os pés empoeirados do barro. O suor descendo sobre o rosto dele, da multidão que o acompanhava. Aquela multidão estava muito cheia de discípulos, de fariseus e de céticos da época que acompanhavam a Jesus. Nem toda a multidão que acompanha Jesus é multidão de salvos. No meio da multidão que acompanhava Jesus estava lotado de fariseus, esperando um ponto para criticá-lo, uma falha em uma frase para poder denunciá-lo. Jesus está se aproximando do Monte das Oliveiras, uma das partes da entrada de Jerusalém. Está isso lá no capítulo de número 19 de Lucas. Não existe um carro real para ele. Não existe um cavalo branco. Como agora ele vai se apresentar para Jerusalém? Como, pastor? Jesus manda os seus discípulos procurarem um jumentinho. O quê? Diz para o teu irmão, um jumentinho que estava amarrado. Os seus discípulos chegam lá e soltam ele. E o dono do jumentinho grita: ei, rapaz, vocês estão fazendo isso por quê? Os discípulos olham para o dono do jumentinho e dizem: é o nosso mestre que está precisando dele. É só emprestado. Ele não quer, é só emprestado. Glória a Deus. Vê como Jesus adentra Jerusalém. Os seus discípulos pegam vestes e selam aquele jumentinho. Pegam Jesus e colocam em cima. Quem é que vai entrar ali em Jerusalém? É Jesus. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Quando Pilatos ia para Jerusalém, Pilatos ia numa carruagem imperial, com cavalos e cavaleiros. Herodes, talvez carregado por escravos, naquelas viaturas antigas que eram colocadas em ombros de escravos. Você está vendo a diferença de Jesus? Os seus discípulos tentam fazer um coro. Ele está se aproximando lá do Monte das Oliveiras. E os seus discípulos, lembrando do que ele disse no capítulo 13, começam a gritar: quem, pastor? Os discípulos. Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Diz para o teu irmão, era um coro só de alguns discípulos. Porque a grande multidão não fazia caso dele. A multidão que estava em Jerusalém observava aquilo. Tem pregador que diz que todo mundo cantou. Cantou não, irmão, leia a Bíblia. Foi apenas alguns discípulos dele. Sabe o que é isso? Jesus começa a sentir o sabor da rejeição. Você já sentiu a sensação de ser rejeitado por outra pessoa? De uma pessoa dar um gelo em você, não está nem aí para o que você é, para o que você prega. Era a sensação que Jesus estava sentindo. Alguns fariseus que estavam na multidão começam a gritar: ei, mestre, tu é louco? Manda os teus discípulos se calarem.
eles estão em Jerusalém. Tu vai ser morto. Tu pode ser pego agora. Estão dizendo que tu é rei em praça pública. Aí Jesus olha para os fariseus e diz: deixa eles cantarem. Deixa eles pronunciarem, porque se eles se calam, as pedras vão clamar e vão dizer quem eu sou. Oh, glória seja a Jesus esta noite. Jesus está adentrando, queridos. Jesus ainda não entrou em Jerusalém. Mas este é o ponto principal. Jesus entra na cidade, pelo Monte das Oliveiras, aonde ele tem uma visão panorâmica da cidade. Ele começa a subir aquele alto e começa a ver Jerusalém. Sabe o que foi que Jesus fez naquela hora? Jesus chorou. Diz aí para o teu irmão: Jesus chorou amargamente. Alguns discípulos gritando: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Mas Jesus sente, capítulo 13 de Lucas, Jesus lembra de tudo. Eu estou chegando aqui para ser rejeitado. Eu estou chegando aqui para ser sacrificado e morto. Está uma grande multidão de pessoas vivendo suas vidas, vivendo do seu comércio, fazendo o que tem que ser feito da vida. Mas está lá o Rei dos Reis adentrando no jumentinho. E as lágrimas rolam sobre o seu rosto. Ele sente o sabor do que é ser rejeitado, do que é ser abandonado. Jesus abre o coração e desabafa: ah, Jerusalém, pelo menos hoje tu pudesses me reconhecer hoje. Nem hoje tu dá crédito a mim. Irmão, Jesus estava totalmente abalado as suas estruturas emocionais. As lágrimas rolando, olhando para Jerusalém. E Jerusalém não está nem aí para ele. O capítulo de número 53 de Isaías sendo escrito: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo ele como um renovo, como uma raiz sobre uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando os homens para ele, nenhuma beleza existia, para que os homens desejassem quem? O Salvador da humanidade, aquele que pagaria o preço por todos nós. Jesus sente o sabor da rejeição. Por quê, pastor? Porque ele não entrou como Pilatos. Se Jesus tivesse entrado em Jerusalém com uma coroa de rei, cavalo branco, uma corte imperial com ele, Jesus seria aplaudido de pé. Mas como ele entrou na mais singela humildade, não tinha coroa na sua cabeça, as vestes já suadas, talvez sujas da caminhada, os pés sujos da poeira do barro, um jumentinho era o seu transporte. Queridos, este é o Jesus desta igreja. Ele precisou passar por tudo isso. Ele precisou ser abandonado, ele precisou ser rejeitado. A cidade do seu coração que ele mais amava,
que ele mais queria em seus braços, foi a que mais lhe rejeitou, foi a que mais não deu crédito à sua palavra. Mas esta noite eu e você estamos aqui como igreja do Senhor para fazermos a diferença. Não importa o Cristo do jumentinho, não importa o que está à destra do trono de Deus, para nós hoje Ele é Senhor, Ele é Senhor, foi Senhor e é Rei dos reis para todo sempre. Jesus lança uma profecia contra Jerusalém. A mesma que ele profetizou lá em Lucas 13. Essa casa vai ser destruída. Não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Meu Deus. O homem do jumentinho é forte. Cumpriu a missão. Foi crucificado naquela cruz. Se tornou-se maldito por nossa causa. Mas ele foi até o fim. Depois subiu para a destra, a qual ainda está até hoje, ao lado do trono de Deus. Diz para o teu irmão, lugar de rei é no trono. Ele lança uma profecia contra Jerusalém, vocês não querem, mas eu queria vocês. Vocês não dão crédito, mas mesmo assim eu dou a vida por vocês. Os anos se passaram. Mais ou menos 40 anos depois dele pronunciar estas palavras, Jerusalém é sitiada por um imperador romano chamado Tito. Ele sitia Jerusalém, ninguém entra e ninguém sai. Mulheres começam a passar fome. Mães têm vontade de pegar os filhos e comê-los, porque a fome está extrema. A história diz que o imperador Tito invade Roma. Ele fez muitas crueldades lá. Ele banalizou o templo de Deus. Ele destruiu a casa que um dia foi casa de adoração. Mulheres grávidas, eles abriam o seu corpo e colocavam gatos vivos dentro dela, para eles sentirem uma dor terrível. E Jesus queria isso, pastor? Não! Porque eles estavam vivendo isso. Diz para o teu irmão, é o preço da rejeição. Jerusalém foi totalmente saqueada e destruída. Foi caco de judeu para todo lado. Se eu dizer uma verdade para você, até hoje, Jerusalém não achou o sapato dos pés para andar. Até hoje, o templo não foi mais reconstruído. Quanto tempo? Quase 2000 anos de história. Na Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler mandou exterminar da terra 6 milhões de judeus. O que é isso, pastor? É o preço da rejeição. Jesus queria isso? Não. Jesus queria pegar eles e colocá-lo nos braços. Cuidar deles, amá-lo como o pai cuida. Como uma mãe cuida. Até hoje estão pagando o preço. Só vão dizer bendito na segunda vinda de Jesus. E eu não vou pregar sobre isso hoje. Mas eu te pergunto, será que a rejeição mudou? Mudou? Será que nós não somos parecidos com os judeus?
O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Em 2015 foi feita uma pesquisa, escute isso. No mundo existe 2 bilhões e 400 milhões de cristãos. Tá? Muita gente, né? Mas não se assuste, só 1 bilhão são católicos. Quanto? 1 bilhão. Sobrou 1 bilhão e 400. Aí você vai ter igreja para todo gosto. Que usa o nome, mas não tem nada de Cristo. O islamismo, se fizer as contas, tem 1 bilhão e 700 milhões de seguidores no mundo. Diz para o teu irmão, se tornou uma das maiores, talvez a maior religião do mundo. O cristianismo só é maior hoje por causa dos números com a Igreja Católica, que também seguem a Cristo. Mas na verdade para nós, tem uma misturada, né? Tem uma misturada. Pastor, quantas pessoas no mundo ainda dizem não para Cristo? Quase 5 bilhões. Quantos? Diz aí para o teu irmão. Quase 5 bilhões. Fazem como os judeus fizeram. Cristo. Até hoje Cristo ainda é rejeitado. Até hoje Cristo é ignorado até nos cultos, quando ele deveria ser glorificado, exaltado. Às vezes estamos no culto com o celular, olhando o WhatsApp, Facebook. Isso é rejeição a Cristo. Tiramos 2 horas para Ele e ainda fazemos mal, nós que dizemos que somos cristãos. Qual a minha diferença para os judeus? Que não fizeram dele caso algum. Olha para o teu irmão e diz, seja mais grato. Seja mais grato. Seja mais grato, corra para os braços de Cristo. Aproveita a tua vida para adorar a Deus crente. Aproveita o tempo que te resta de vida para estar nas asas dele, estar guiado por ele, estar com ele todos os minutos da tua vida. Aplaude o Senhor. Só tinha os discípulos, pouquinhos. Mas Ele é o meu Senhor. Foi Ele quem te salvou. Você viveu talvez uma vida que não nasceu dentro da igreja, não tinha pais evangélicos. Viveu muitos anos servindo o mundo e o pecado. Mas Jesus te amava e Jesus te salvou. Seja mais grato a Ele esta noite. Seja mais grato a Jesus esta noite. Queridos, eu não queria falar isso, mas tudo tem um resultado. Quando rejeitamos a Cristo, tem um preço a ser pago. Israel paga até hoje o preço da rejeição. Jesus veio por eles, para amá-los, para cuidá-los, mas eles os rejeitaram. Mas quem aceitou, aleluia, sente o sabor da graça. Que graça? A graça maravilhosa do Calvário, que mudou a nossa história. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Olha, pergunta para o teu irmão, vai rejeitar? Quer rejeitar? Quer rejeitar? Oh, meu Deus, tem preço. Jesus sentiu o peso amargo na alma. Jesus poderia não estar nem aí. Eu sou o Rei dos Reis. Isso aqui vai passar logo. Mas Ele chora.
Quem sabe hoje ele ainda chora pelos pecadores. É o que está lá em Apocalipse 3:20. Estou na porta batendo, abre. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Todo ser humano tem um coração, e este coração só quem abre somos nós. Somos nós quem determinamos quem entra e quem sai. Nós temos este poder, nós temos essa liberdade de decisão de querer quem mora dentro do coração nosso. Tem pessoas que preferem o mundo, preferem o pecado, preferem tudo que não presta. Mas graças a Deus que estamos aqui um dia, abrimos o coração para Ele e disse: Jesus, entra, faz morada, faz história na minha vida, transforma tudo em mim, Senhor. E hoje vivemos para a glória do nome do Senhor. Porque nós temos o poder da porta do coração. Somos nós quem decidimos se queremos ou não. Feche os teus olhos essa noite. O desejo de Deus é ter todos. Deus lança pessoas para o inferno não porque Ele ama e fazer isso. Isso é antibíblico. Não está na Bíblia. É pelo poder da decisão do homem de rejeitar o querer de Deus. Ô pastor, mas é sério, né? É sério. Por isso que é a decisão mais importante da vida. Vamos cantar uma canção.